Isso que nós vamos conversar aqui agora, eu acho que devia de ser apresentado no primeiro ano de medicina. Porque eu vejo o médico a vida inteira fazendo isso errado. Então eu espero que depois que a gente terminar isso aqui, você vai sair com outro conceito de exame laboratorial na sua cabeça. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre estatística. Você tem aqui uma distribuição de frequência, que formam a curva de Gauss, chamada. Então você tem aqui a frequência do que está acontecendo, vai, aumenta, aumenta, diminui. E você tem, quando você tem uma distribuição de Gauss, se você fizer uma média, e você puser um desvio padrão para cada lado, você inclui 68% da distribuição. Se você fizer 2 desvios padrões para cada lado, você inclui 95% da curva. Então, o que é determinado normal estatisticamente? Estatisticamente falando, todas as vezes que você tiver uma média com 2 desvios padrões para cada lado, caiu dentro daquilo, é chamado normal. Não tem nada a ver com medicina. Isso é normal estatisticamente falando. Eu pego 10 mil pessoas, eu meço o colesterol dela. Eu faço 2 desvios padrões para cada lado, eu digo, o colesterol normal vai de tanto a tanto. Sobrou 2,5% para cá, sobrou 2,5% para lá. O que cair aqui, ou o que cair aqui, não é normal estatisticamente falando. O que os médicos fizeram? Alguém esqueceu de contar para eles que isso aqui é estatística. Então eles passaram a interpretar os exames clínicos estatisticamente. Então se tiver um exame que o resultado está aqui nesse X preto, então olha só, vamos supor que o exame esteja aqui, ó, tá bom? A pessoa deu esse exame aqui. Esse exame é normal, estatisticamente falando. Agora, no mês seguinte, o exame deu ali. Ah lá, continua normal. Normal estatisticamente falando. Agora, se eu pego uma paciente que está com a vitamina D aqui, e no mês seguinte a vitamina D está aqui, isso é muito sério, gente. Ah não, mas está dentro da normalidade do laboratório. A normalidade do laboratório é estatística. Ah, o chumbo, sabe? É de 0 a 6. Eu quero chumbo no meu corpo, pô. Tudo que passar de 0 eu não quero, pô. Não quero chumbo no meu corpo. Interessa o número. Ah, mas se fizer 10 mil pessoas aqui, o chumbo vai dar de 0 a 6, é normal. Porque todo mundo está contaminado com chumbo? Só porque todo mundo está contaminado com chumbo, eu tenho que ter chumbo no meu corpo? Não. Sabe onde é que eu quero o meu chumbo? No 0. Separa estatístico de clínico. Do contrário, você só vai atender doente. A pessoa chega, você fala, não, os seus níveis estão dentro da normalidade. O que você vai esperar, doutor? Que chega aqui para você começar a tratar? Não, então é assim. Escuta, se a coisa é benéfica, eu quero ela desse lado. Se a coisa é maléfica, eu quero ela do outro lado, no mínimo. Aí passa a se chamar de níveis ótimos. Vou mostrar a diferença. Então vamos supor, não interessa o quê? O normal é entre 20 e 80. O que você quiser medir. Olha, se o normal é entre 20 e 80, agora eu estou medindo um parâmetro de 20 a 80, mas é um parâmetro indesejável. Vamos supor, eu não quero o meu cortisol alto. Estou medindo cortisol. Quanto mais alto o cortisol, pior. Então eu não quero, é indesejável. Vamos supor que eu esteja medindo a vitamina D, que é uma coisa desejável. Ora, eu medi uma coisa indesejável, deu 40. Eu medi uma coisa desejável, deu 45. Então vamos ver. Se eu pegar de 20 a 80, a média é 50. Você pode fazer a média de vários modos. Você pode medir 20 com mais 80, 100 dividido por 2 dá 50. Você pode ver que de 20 a 50 dá 30, de 50 a 80 dá 30. Está no meio. Então essa é a média, 50. Aqui eu peguei 20 mais 80, 100 dividido por 2 deu 50. Agora, como eu estou medindo o indesejável, eu vou pegar de 50 menos 30, 20, vou dividir 50 menos 30, dá 20, dividindo por 2 dá 10. Isso aqui está errado. Dá 10. Então eu tenho que ter abaixo do 10. Aqui, 80 menos 30 dá 50, dividido por 2 dá 25. Esses números aqui estão errados, você me desculpe, porque eu tinha mudado os valores. Então, conclusão, na hora que eu for medir, se a coisa é indesejável, quanto mais para lá ela for, melhor. Se a coisa é desejável,
Quanto mais para cá ela for, melhor. Aí eu estou interpretando clinicamente o exame laboratorial. O que eles fazem com TSH? O normal é de tanto a tanto, se eu somar 10 mil pessoas na rua, mas a maioria está com hipotiroidismo. Como o TSH é um mecanismo de feedback negativo do T4, do T3, quanto mais baixo o TSH, melhor. Se eu estou com chumbo, medindo chumbo, eu quero estar aqui, ó. Se eu estou medindo vitamina D, eu quero estar aqui. Se você não interpretar os exames desse jeito, eu não sei para que você pede exame. A maioria está normal. Não é para isso que você tem que ver o seguinte, onde é que está o ótimo. Então hoje nos Estados Unidos, você pega as tabelas aqui, ó, você tem a tabela normal e tem a tabela clínica, que é a chamada ótima. É diferente. Então vamos pegar, por exemplo, os tiroides, vamos pegar, deixa eu pegar aqui para você, tem coisa que coincide. Deixa eu pegar aqui, vamos pegar o T4, aqui ó, o T4 livre, de 0,8 a 1,8, mas tem que ter no mínimo 1,2. Você vai encontrar muita gente com deficiência de T4. O TSH, nessa tabela, que é antiga, era de 0,2 a 5. Olha a tabela moderna como é que é. O ótimo. Menos que 2. Se você usar o critério moderno hoje, americano, a maioria das pessoas que você fizer o TSH estão com hipotiroidismo, o que é verdade. Então como é que eu faço o exame laboratório de uma tireoide? Eu peço o TSH ultrassensível, eu peço o T4 livre, eu peço o T3 livre, eu peço o T3 reverso, isso aqui já é um pouco mais caro, eu recomendo você deixar para lá por enquanto, eu peço a antitiroperoxidase. Então isso me dá uma ideia. Posso pedir também a antitiroglobulina. Começa a sofisticar o processo, mas eu acho que você tem que pedir no mínimo, TSH ultrassensível, T4 livre, T3 livre. Com isso aqui dá para você trabalhar. Se você descobre alguma normalidade, você vai para frente. Mas você quer avaliar a tireoide? TSH ultrassensível, T4 livre, T3 livre. O TSH, aqui, isso aqui são todos os exames laboratoriais. T4 total, T4 livre, T3 total, T3 livre, T3 reverso, anti-TPO, antitiroglobulina, anti-TSH, TRAB. O que é o TRAB? O TRAB já mede o hipotiroidismo tipo 2, a nível de receptor. Já mede receptor. Vocês já ouviram falar do TRAB. E o TBG, que é a quantidade de proteína que está carregando o hormônio tiroidiano. Se você tem isso aqui muito aumentado, quando o hormônio chega lá na célula, que o T4 vai virar T3, ele não consegue, porque o TBG não libera. O TBG segura. Você lembra ontem, quando eu mostrei para você o SHBG, que segura. Aqui está a avaliação normal. O que é normal? Normal hoje é de 0,3 a 3,0. Antigamente é de 0,5 a 5,0, até 2003. E a maioria dos laboratórios brasileiros ainda não se atualizaram. Continuam obsoletos. Aqui está o T4 de adultos, o T3 total, o T3 livre, o T3 reverso, o anti-TPO, a antitiroglobulina, o TRAB, tudo aí para você, ó. Então esses três aqui, desculpa, esses aqui que estão marcados em vermelho são os principais para você fazer. Você pode usar só os 3 primeiros. Pode copiar isso aí, porque isso você não tem aí no seu processo. E isso varia de laboratório para laboratório. Por quê? Porque varia de kit para kit. Então você não adianta você decorar esses números. Com exceção do TSH ultrassensível, que é padronizado no mundo inteiro, às vezes o T4 livre usa um kit diferente, o laboratório vai dar. Mas aí você já sabe, o que interessa é o ótimo. Mas aqui estão os níveis normais, estatisticamente falando. O erro maior que existe nessa área é a avaliação do TSH, que a maioria dos médicos faz de uma forma equivocada. Certo? Então você copia aí o TSH ultrassensível, o T4 livre, o T3 livre, e tá bom. Posso passar? Então, vamos lá, gente. Aí na sua apostila tem a aula de tireoide. Você deve ter visto aí lá, por slide 400 e pouco para frente. Porque ontem eu não cheguei ao final, que eu vou completar hoje à tarde, naquela parte de ontem.
Mas tem aí a aula de tireoide, está aí para você, tá bom? Pode procurar aí na sua apostila que está aí. Mais para o final. Posso passar? Tá bom. Muito bem. Então eu tenho TSH ultrassensível, T4 livre, T3 livre e o anti-TPO. Isso aí, clinicamente, você resolve tudo. Eu chamo a tirania do TSH. Ah, paciente, você não pode dar hormônio para ela, não, porque o TSH dela está normal. Querido, o TSH dela está normal porque o T4 dela está normal, só que o T4 não está virando T3. Ela tem hipotiroidismo, sim. Você lembra da rede? O que não vem na rede não é comestível? Não, você tem que mudar essa rede. Você tem que mudar a sua rede. Você está pescando com a rede errada. Só isso. Muda a rede, que você vai ver. Você vai pegar molusco que você não pegava antes. Muda o tamanho do buraco da rede. A American Association of Clinical Endocrinologists se reuniram em 2003 e decidiram o seguinte: gente, nós temos que fazer alguma coisa. Tem hipotiroidismo demais no mundo não sendo tratado. Vamos pegar o 0,5 a 5 e vamos mudar para 0,3 para 3? E mudaram. Isso aqui é oficial pela AACE. Eu não estou inventando isso, não. Isso é oficial no mundo. E 95, 99% dos laboratórios brasileiros ainda continuam usando esses números errados. Isso é muito sério, gente. Não estou inventando nada, não. Eu não preciso inventar. Tem dado demais na literatura para eu inventar. Não preciso inventar nada. Eu sou apenas o mensageiro. Se você não gosta da mensagem, não mate o mensageiro. Tá bom? Os trabalhos científicos mais recentes que eu não li poucos, não, eu li muitos, para chegar e ter essa conversa com você aqui agora, com essa firmeza que eu estou falando, a maioria diz o seguinte, ó, se for menos de 2, não serve. Tem que ser abaixo, 2 já não serve, tem que ser abaixo de 2 do TSH. Você vai ver quanto pessoa com hipotiroidismo aí, reclamando de fadiga crônica, se não foi diagnosticado. O colesterol está alto, está tomando estatina por nada. Está se envenenando. Aí está com deficiência de coenzima Q10, etc. E começa o problema. Aí a memória está fraca, a libido foi para as cucuia, e assim por diante. Mais de 50% dos pacientes, eu estou falando de novo, isso aqui eu já apresentei, com hipotiroidismo tratado com T4 sintético, não são capazes de converter T4 em T3. Se você levar essa mensagem para casa, valeu amanhã. Tem muita gente tomando tiroxina que está com hipotiroidismo de Hashimoto iatrogênico, gerado pelo T4 crônico, que não se transformou em T3, virou T3 reverso, causou tiroidite de Hashimoto. É o que mais você encontra. Tá bom? T4 promove feedback com o eixo hipotálamo pituitário tireoide, mesmo não tendo virado T3. Olha que interessante. Esse estudo tem 5.444 pacientes acompanhados durante 10 anos. E ele fez uma relação estatisticamente significante entre os níveis sérios de TSH e a obesidade, classificando a obesidade como índice de massa corpórea acima de 30. Discreta elevação dos níveis sérios de TSH está associado com o aumento da obesidade. Níveis normais versus níveis ótimos. Foi publicado em 2005 no Journal Clinical Endocrinology Metabolism. É uma revista clássica da endocrinologia. Eu não estou falando de nada alternativo, não. Estou falando de coisa clássica da endocrinologia. Você quer ver o resultado? Você vai ficar impressionado. Aqui, se você comparar o TSH de 0,4 com o TSH de 4, a diferença dá de 5,5 kg. Se você comparar de 0,6 com 6,8, a diferença dá de 10 quilos. O paciente era 10 quilos mais magro do que quem tinha 6,8. Se você comparar quem tinha TSH 0,6 com quem tinha TSH 6,8, a diferença é de 10 quilos. Aqui, ó. 10 quilos, publicado em 2005. Agora você entende, aquele paciente está tomando remédio para obesidade, não emagrece, e não sei o quê, e bababá.
Pô, vai lá e mexe no TSH dele, pô. Mexe na tireoide dele, você resolve o problema. Tem hipotiroidismo subclínico, você vai ficar quer emagrecer aquele paciente de que jeito? Não tem jeito. Entendeu? Você não lembra quando a glicemia era 140? Depois a glicemia passou para 125? Depois a glicemia passou para 110? Depois a glicemia passou para 100? E hoje? Não tem nada a ver mais com isso? Você está usando 100 para dizer se o paciente está com glicemia elevada? Você está obsoleto, querido. Hoje tem estimativa Roma. Eu vou pegar um paciente com glicemia de 99, com insulina de 17. Faço o cálculo de estimativa Roma, ele está com RI de 2. Esse cara está diabético. Eu vou pegar esse cara com 125. Ele está com insulina de 8. Esse cara não é diabético. O de 99, que entre aspas está normal, é diabético. O de 125, que entre aspas está muito elevado, não é diabético. Porque antigamente a gente achava que era só glicose. Hoje nós sabemos que a insulina de jejum é muito mais importante do que a glicemia. Você tem que mudar o seu critério de fazer diagnóstico de diabetes. Não é mais usando só glicose. Você tem que usar a estimativa OMA. A estimativa OMA, você digita no Google, você tem 3 sites americanos onde você baixa esse programinha de graça. Você não paga nada. Vem para o seu computador, chegou o resultado da glicose, chegou o resultado da insulina, você pede a estimativa OMA de graça. Ou você pode pedir para o laboratório, te cobra R$90. Cobra para o paciente R$90 para fazer esse cálculo aqui. Deixa eu mostrar para você o que significa esses números. Esse paciente que está com glicemia de 99 e tem uma insulina em jejum de 17, o pâncreas dele, as células betas estão produzindo, trabalhando a 135% da sua capacidade. O pé está lá no fundo do acelerador. A sensibilidade à insulina, que deveria ser 100, é 45%. E a resistência insulínica, que deveria ser bem abaixo de 1, está 2,2. Esse paciente que tem glicose de 125, que tem insulina de 8, o pâncreas dele está trabalhando apenas com 51% da sua capacidade, a sensibilidade à insulina está a 89% do seu poder, e ele está com nível insulínico, resistência insulínica de 1,1. Mudou o critério. Eu posso fazer o quê? Mudou. Se você não estiver usando estimativa OMA, você está desatualizado. Olha só o que o Richard James fala. O teste maior de todos, no que diz respeito à tireoide, é como se sente, e não o número de laboratório. Como é que você se sente? Doutor, continua sem conseguir emagrecer. Doutor, continuo cansado. Doutor, eu continuo com fadiga. Doutor, meu cabelo continua caindo. A minha unha continua quebrando. A minha pele continua seca. Não está bom, então. Interessa o laboratório. Larga o laboratório para lá e continue trabalhando. Olha aqui, ó. O teste maior de todos é como se sente e não um número de laboratório. Uma das maiores autoridades em tireoide no mundo. Como o paciente se sente é o melhor de todos os testes tiroidianos. Espero que você esteja levando a mensagem para casa. Porque você já viu que tem problema com a rede que você está usando para pescar o peixe. Aqui eu tenho um TSH de 5,72. Eu não vou falar o laboratório, tampei de propósito. Olha o normal que ele dá. 0,34 a 5,6. Querido, isso não existe mais. Em 2003, os endocrinologistas americanos decidiram que esse número tem que ser no máximo 3. É oficial. Ele continua usando o antigo. Não é só ele, não. O seu laboratório deve estar usando o antigo. Então está aqui, ó. Ele está com 5,72. Sabe como é que ele devia estar? Menos de 2 para estar bom. Não, o senhor está normal aqui, ó. Aqui está um pouquinho elevado. Aqui, ó. O normal é até 5,6. Não é nada. Se preocupe, não. Se preocupe, não. Tá? Olha lá. Se você medir o TSH ultrassensível, o normal é de 0,3 a 3. Ele está 0,34, 5,6. Ou seja, o laboratório também está errado. E como você não entende, o médico não entende profundamente disso, ele olha o laboratório, ele engole. Não, o senhor não tem nada não, vai preocupar com outra coisa. O ideal seria, mesmo usando isso aqui, ó, seria menos de 2,97. Mesmo usando aqueles critérios ali antigos.
porque nós estamos falando agora do ótimo e não do normal. Mas hoje, o que se aceita nos Estados Unidos, na Europa, é menos de 2. Muito bem. Agora eu estou pegando aqui o T4. O T4 dele está 8,38. Aí você fala assim, bom, o normal é entre 6 e 12. Tá bom. Então vamos fazer o cálculo para ver se está bom. Tinha que estar acima de 9,15. Esse é o ótimo. Ou seja, está baixo. Pelo critério estatístico, está normal. Pelo critério clínico, está baixo. Porque deveria estar acima de 9,15. Porque é aquele cálculo que nós aprendemos a fazer. Muito bem, agora eu vou pegar o T3 dele. 0,99. O normal é de 0,76 a 1,76. Aí o que nós vamos fazer? Olha só. Vamos fazer o cálculo. Tinha que estar acima de 1,26. Essa paciente está com T4 baixo, está com T3 baixo, está com TSH elevado, está com clínica de hipotiroidismo. Foi no médico, o médico falou que ela não tem nada. Ela não consegue emagrecer, e assim vai. Tá bom? Aí você está cansado de ver isso. Sinais e sintomas: fadiga crônica, depressão, colesterol elevado, constipação intestinal, palpitações, infecções recorrentes, memória, enxaqueca, dificuldade de suar, vermelhidão facial com exercício. Um dado muito interessante. Doutor, quando eu faço ginástica, o meu rosto fica vermelho. Você pode ver que pode pesquisar hipotiroidismo. Batata. Sinal patognomônico. Problemas periodontais, rouquidão, sobrepeso, obesidade, problema com unha e cabelo, sensibilidade ao frio, dores generalizadas simulando fibromialgia. Muita gente tratada por fibromialgia. Distúrbios menstruais, queda da libido. Isso você vai encontrar toda hora aí no seu consultório. Ó. Sabe qual a causa? Hipotiroidismo subclínico. Entendeu? Não tratado. Não tem nada. Vai de um médico, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Não resolve nada. Exame laboratorial tiroidiano não substitui o bom julgamento clínico e não deve ser utilizado para confirmar ou refutar uma impressão diagnóstica ou para determinar a terapia. Esse é o consenso geral hoje, das pessoas que são vanguardas na área. A síndrome da insuficiência tiroidiana, o TSH dentro dos limites normais, o T4 dentro dos limites normais, o T3 diminuído, que 99% nem pede, nem sabe que isso existe. Você pega os exames laboratoriais. Eu liguei para vários laboratórios do Brasil, fiz a minha pesquisa. E aí, como é que você mede T3? Aí eu terceirizo, porque ninguém pede. Olha que absurdo. É o hormônio tiroidiano, ninguém pede. Hipotiroidismo subclínico. É o que mais tem. Ah, é isso aí, ó. O TSH está normal, o T4 está normal, o T3 está diminuído. Ninguém pede. Se você não pede, como é que você vai diagnosticar? Tem jeito. Tá bom? Diagnóstico de hipotiroidismo. Olha lá, o TSH, o T4, o T3, clínica, sobrepeso, fadiga crônica, intolerância ao frio, pele seca e constipação. Olha lá. Você vai ver o que é o ideal. Ah, mas o T3, o normal é de 0,76 a 1,76. Isso é o normal estatístico. Se você fizer os cálculos, dá mais de 1, o ótimo. Está com 0,75. E assim mesmo não respeite. Mais importante que o laboratório é a clínica. O tratamento de hipotiroidismo subclínico pode reduzir os níveis de colesterol e o risco de morte cardíaca. 2001. O tratamento de hipotiroidismo subclínico reduz o risco de aterosclerose. American Association of Clinical Endocrinologists. 2003. Até mesmo quando os níveis de TSH são normais, se o paciente for positivo para os testes de anticorpo tiroidiano, tratamento com reposição de hormônio de tiroide pode prevenir hipotiroidismo. A revista Thyroid, 2001. Isso está espalhado por todo lugar. Eu não vou ficar colocando mais um, porque eu vou encher aqui de estudos. Drogas que causam hipotiroidismo. Lítio. Amiodarone. Por que o amiodarone causa? Porque o amiodarone tanto causa hiper quanto hipotiroidismo. Por causa do problema do iodo. Beta-bloqueadores, glicocorticoides, tratamento para osteoporose, tratamento para epilepsia. Tudo isso causa hipotiroidismo. É difícil você encontrar um medicamento que não interfira com a tiroide.
como o pessoal tem gente que toma 5, 6, 7 medicamentos, você imagina. Você lembra da escala periódica? Olha lá, ó. O iodo, o bromo, o cloro, o flúor. O flúor, o cloro, o bromo e o bromo são mais leves que o iodo. Substitui o iodo na tireoide. Ou seja, a padaria que usa bromo para fermento. A pasta de dente, desculpa, a piscina que está sendo tratada com cloro. Você nada todo dia para rejuvenescer. Você está envelhecendo por causa da piscina, tá bom? Cloro envelhece. E o flúor que você usa na pasta de dente, que eu não sei para quê. Você não está crescendo mais, tem nada a ver com você, mas você está usando, compre uma pasta de dente sem flúor, porque senão vai interferir na sua tireoide. Aqui, ó, tá aí, ó, aqui, ó. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Esquece o astato porque não tem nada a ver, porque é mais pesado. O bromo, o cloro e o flúor substituem o iodo da tireoide. Eu não entro mais em piscina tratada com cloro. Eu só entro em piscina tratada com ozônio. Eu não faço mais sauna úmida no Brasil, porque todas as águas são tratadas com cloro. Você vai num país de primeiro mundo, a água para sauna de vapor é tratada com ozônio. Você entra numa sauna a vapor tratada com água com cloro, esquenta, vem o cloro é liberado na forma de gases venenosos. Te prejudica mais do que te ajuda. Esses aqui são os remédios que usam para tratar o hipertiroidismo. Antes do advento de medicamentos como o PTU e como o Tapazole, flúor era usado para tratar hipertiroidismo, gente. Tem dentistas que carregam na mão com flúor com criança, faz a criança desenvolver hipotiroidismo por tratamento dentário. A literatura está cheia disso. Cheio disso. A criança engole aquilo. E dá hipotiroidismo. Era tratado, era usado antes desses remédios antitiroidianos, flúor era usado para tratar hipertiroidismo, gente. Tá bom? Aqui, trabalho de 1958, mostrando flúor no tratamento de hipertiroidismo. Está tudo documentado, não estou inventando nada não. O tabaco contém tiocianato, um produto químico que lesa a tireoide. Fumante crônico tem hipotiroidismo. Subclínico, mas tem. Por causa do tiocianato. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a eficiência de iodo. A reposição do iodo. Aqui está a forma do Lugol, famosa, né? Essa é a forma famosa que você faz, 2, 3, 4 gotas por dia. Eu mencionei, onde é que está o Nelson? Onde é que está o iodo? Está aqui, por favor. Eu falei para vocês que muita gente, vou falar mais uma vez, é a última vez, eu não ganho nada do Nelson, tá bom? Não tenho participação nenhuma na farmácia dele. Então nós conversamos com o Nelson, que o iodo, o pessoal não gosta de iodo, do gosto de iodo. Aí o Nelson gerou um comprimido de iodo. Ele desenvolveu uma técnica, desenvolveu um comprimido. Você não precisa mais. Ah, eu não gosto do gosto de iodo. Não precisa aqui. Hoje tem comprimido de iodo para você tomar, tá bom? Tireoide, mamba, próstata e mucosa gástrica tem a ver com problema com falta de iodo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui o Harrison. Edição 2008. 17ª edição. Aqui está o Braunwald, que é o maior cardiologista de toda a história da humanidade. O cara que mais contribuiu na cardiologia para o mundo. Aí eu falo assim, eu tenho vários artigos publicados com Braunwald. Os colegas olham para mim e riem assim, esse cara é mentiroso, hein? É mentiroso? Olha lá. Laí Ribeiro, Braunwald. Laí Ribeiro, Braunwald. Braunwald, Laí Ribeiro. Laí Ribeiro, Braunwald. 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 Eu cheguei a publicar trabalho no Brasil, no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é o único trabalho que eu tenho em português, eu publiquei com Braunwald. Isso aí é um cala-boca para muita gente que pensa que eu sou de alta ajuda. Quero saber qual brasileiro que tem
9 trabalhos publicados com o cardiologista mais famoso do mundo. Tá bom? Aqui, ó. Arquivo Brasileiro de Cardiologia. Lá em Ribeiro Brownald. Nesse Harrison, é discutido o problema do iodo. Edição 2008. Aqui você tem o seguinte, ó. Isso aqui está o mundo. Você tem o que está em amarelo é deficiência. O que está em verde escuro é suficiência. E o que está em azul é excesso. Eu vou pegar aqui, ó, presta atenção, vou para a América do Sul. Eu vou pegar aqui, ó, esse triângulo aqui. Eu vou pegar Peru, vou pegar Bolívia e vou pegar Chile. Tá vendo aqui, ó? Peru, Bolívia, Chile. O Chile tem excesso de iodo. A Bolívia tem deficiência de iodo. E o Peru tem suficiência de iodo. Ou seja, o Peru não tem nem excesso nem deficiência, a Bolívia tem deficiência e o Chile tem excesso. Então você tem que tomar cuidado, porque essa história de iodo é o seguinte, depende de onde você mora. Se você morar no Chile, Deus me livre de você tomar iodo. Lá tem excesso de iodo. Se você mora na Bolívia, você tem falta de iodo, tem iodo. Todo mundo lá precisa tomar iodo. Se você mora no Peru, não tem nem excesso, nem deficiência. Então o iodo é muito importante você entender, porque tem gente que pensa o seguinte, agora eu vou sobrecarregar no iodo. Aí tem outro problema. A Bolívia está deficiente, o Peru é suficiente, o Chile é excedente. Vocês estão vendo o Brasil aqui. Ó. O Brasil, ele é provavelmente suficiente. Eles não têm dados certos. Tem regiões do Brasil perto da costa que tem suficiência. Tem região do Brasil mais longe do mar que tem insuficiência. Então, dependendo de onde o paciente mora, você vai decidir se ele tem mais ou menos iodo. Como é que é o tratamento do hipotiroidose? Você tem a tiroide de porco, é o chamado armotiroide, é usado até hoje nos Estados Unidos, onde uma combinação de T4, T3, T1, T2, é a única que tem todas elas. Você tem o L-tiroxina, que o nome comercial mais comum é Synthroid, tá? Que é o T4, que tem de 25 a 175, média 125. Você tem uma substância chamada citomel, que é só T3. Você tem uma substância nos Estados Unidos chamada tirolar, que é T3 e T4, na proporção 1:4. E você tem os produtos manipulados. Se você tem uma farmácia de manipulação de confiança, você pode chegar lá e falar assim, ó, eu quero tanto de T4, eu quero tanto de T3. Então essa manipulação existe. O Synthroid já teve problema de consistência, já teve problema de potência, já teve problema de estabilidade nos Estados Unidos, apesar de ser o remédio que mais vende para tiroide. Existe toda uma bioequivalência, 100 microgramas de tiroxina, se você quiser passar para o armotiroide, eu não vou nem discutir isso aqui, porque não existe essa possibilidade aqui no Brasil, porque nós não temos o armotiroide. E aí mostra todas as relações e as dosagens. Eu não vou precisar discutir isso, porque não temos isso no Brasil disponível, não adianta nada. Mas deixa eu mostrar para vocês trabalhos de 1999, 2000 e 2002, mostrando a importância de você associar o T4 com o T3. Esse é um assunto extremamente controverso no Brasil. Poucos médicos, poucos endocrinologistas estão a par disso. Quando você for conversar, você tem que conversar com muito cuidado. Você tem que mostrar a ciência por trás, porque eles pensam que isso é invenção da gente. Isso aí está cheio de trabalho no mundo, mostrando a importância da introdução do T3. Você consegue o T3 manipulado na sua farmácia de manipulação. Entendeu? E a reposição é feita assim, ó, você faz a tiroxina e a triotironina. Você pode fazer 5:1. Você faz, por exemplo, 30 microgramas de T4 com 6 microgramas de T3. Hoje eu acho que o paciente, para ser bem tratado na tireoide, só se você usar farmácia de manipulação. Do contrário, você não consegue. Não consegue gerenciar um paciente bem gerenciado com hipotiroidismo se você não está trabalhando com a farmácia de manipulação. Por isso que eu acho que se você está trabalhando nessa área de anti-envelhecimento, se você está trabalhando nessa área hormonal, você tem que arrumar um farmacêutico que você confia e fazer uma parceria. Não tem outro jeito. Porque senão você vai ficar órfão. Bom, deixa eu... Aqui, está aqui o termômetro basal.
Deixa eu só dar uma ideia para você desse termômetro, porque ele não é conhecido no Brasil. Esse termômetro aqui não é um termômetro para medir temperatura, se você está com febre ou não. É um termômetro que só concentra naquela área de 35, de 36 para baixo. Entendeu? Para ver se o quanto que você está abaixo. Não é termômetro para medir febre, você tem 37, 38, 39. Ele nem tem essa medida. Ele é um termômetro próprio para medir na mulher o dia que ela ovula. Se ela não usa método anticoncepcional oral, ela vai pela ovulação. Então é um termômetro que permite ela fazer isso sem tomar anticoncepcional. Então naquele período, na hora que a temperatura sobe, ela não pode ter relação sexual, ou vai usar camisinha, o que for. Só para isso. Então é um termômetro diferente. Não é que você pega um termômetro comum na farmácia e vai fazer esse trabalho que eu mostrei aqui, não. Você tem que ter um termômetro especial, chamado termômetro basal thermometer. Isso aqui é um problema seríssimo, porque muitas vezes você tem o que se chama rachitoxicose, que parece que é um hipertiroidismo, na realidade é um hipo, porque é um hipotiroidismo que começa evoluindo na forma de hiper, vai num médico que não conhece, dá um remédio para abolir a tiroide, aí que o hipotiroidismo se manifesta mesmo. Eu já vi uns 3 ou 4 casos assim sérios, onde o paciente passou por isso aqui, foi no médico pouco avisado, ele tratou o hipertiroidismo do paciente, e aí o hipotiroidismo, que é um estágio inicial da tireoidite Hashimoto, que evolui naturalmente para hipotiroidismo, que é a principal causa de hipotiroidismo no mundo, é a tireoidite de Hashimoto. Hoje, a maior parte iatrogênica, por uso de T4 crônico. O hipotiroidismo de Hashimoto pode ter causa congênita ou por tempo prolongado do uso de T4, criando anticorpos contra a tireoide e seus hormônios. Isso aqui você tem que tomar um cuidado enorme. Se a pessoa não transforma T4 em T3, ela acumula T4 e ela desenvolve a tireoidite de Hashimoto iatrogenicamente. Então o que se interessa para você é a satisfação pessoal do paciente. Se você tiver um hipertiroidismo, existe descrição na literatura que você pode chegar à osteoporose. Se você tiver um hipo, você desencadeia doença cardiovascular, obesidade, depressão, etc, 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 etc. O sucesso na terapia tiroidiana é limitado pelo estado de saúde da adrenal. Muitas vezes você não consegue tratar uma tireoide porque a adrenal não está indo bem. Então você tem que pensar nisso. T3 é lipolítico, T3 é antiarrítmico, T3 nem sempre vira T3, T3 diminui na dieta e no estresse, T3 reverso reverte T3. Quanto mais T3 reverso você tem, mais você vai reverter o T3 para T3 reverso. Porque o T3 reverso é um estimulante para o T3 normal virar reverso. Esse é um grande problema. Você entra num ciclo vicioso. T3 diminui na dieta, essas dietas drásticas que as pessoas fazem, e depois termina a dieta e engorda muito mais, porque ela agora não produz mais T3. Em casos de estresse, T4 nem sempre vira T3, isso é importante você ter em mente, e eu sei que isso aqui é chocante, porque as pessoas pensavam que o hormônio tiroidiano aumenta a arritmia, o T4 aumenta, o T3 é antiarrítmico. Então o que está faltando é T3, por incrível que pareça. Diminuição da conversão T4 T3, dieta drástica, estresse, deficiência de zinco, selênio, elevação da insulina, glicemia, amiodarone, beta-bloqueadores, progestágenos, entra com anticonceptivos, contraceptivos orais, e etc. As doenças tiroidianas autoimunes, hereditariedade, infecções viróticas, bacterianas, tabagismo, álcool, deficiência de nutrientes, sedentarismo, deficiência de vitamina D, radiação, estresse, poluição, excesso de iodo, e assim vai. Isso aqui nós já vimos, esse processo todo acontecendo, já estudamos ele, já está falado. Hormônio tiroidiano na prevenção da depressão. O cérebro produz a serotonina por uma retroalimentação negativa. Você não viu isso até agora, você está vendo pela primeira vez a seta descendo negativa. Quanto mais serotonina você tem no sangue, menos é a produção do hipotálamo, do hormônio estimulante da tireoide. Quanto mais esse hormônio, mais TSH. Quanto mais TSH, mais tireoide. Quanto mais tireoide, mais T4, T3. T4, T3 aumenta a serotonina,
que diminui o TRH. O mecanismo de realimentação negativa não está aqui, ele está aqui. É diferente. Isso aí é um truque. Se a pessoa não está preparada para isso, ela não entende isso. Não é que se aumenta T4 e T3 você vai diminuir a serotonina. É o contrário. Quando você aumenta T4 e T3, você aumenta a serotonina. O aumento da serotonina diminui a liberação dos hormônios tiroidianos. Assim é que faz o mecanismo de realimentação. Bem diferente do que você está acostumado a ver na fisiologia. Isso aqui é uma exceção. E essa exceção faz toda a diferença. Claro, se você não tem T4 e T3, você não tem serotonina. Se você não tem serotonina, você tem depressão. Então muita gente está tomando Prozac, que não precisava, era só regular a tireoide. Aí cai a ficha. A medicação ideal deve conter aproximadamente 100 microgramas de tiroxina e 10 microgramas de triotirolina. Esse trabalho é de 1999 no New England Journal of Medicine, o jornal de maior credibilidade médica no mundo. Tem 10 anos que esse trabalho saiu. E tem médico que nem sabe o que é T3 ainda. A T4, a produção diária de 100 microgramas, 100% da tiroide. O T3, a produção diária de 30 microgramas, 20% da tiroide, 80% advindo da conversão. Baixos níveis de T3, causa bradicardia, convergência sistólica diastólica, dislipidemia, disfunção endotelial, elevação da proteína C reativa e da homocisteína. Tireoide e coração, T3 aumenta a quantidade cardíaca, é usado na insuficiência cardíaca hoje. T3 diminui a resistência periférica, baixa a pressão. T3 é útil na insuficiência cardíaca. T3 é um antiarrítmico, diminui o intervalo QT ao invés de aumentar. T3 baixa a proteína C reativa e a homocisteína. Baixa os níveis de T3 e morte em pacientes com doença cardíaca. Olha o que eu vou falar aqui agora. Está publicado em 2003 no Circulation. T3 é um parâmetro independente para predizer morte cardíaca. E é mais preciso que o perfil lipídico ou a fração de ejeção. Gente, olha que coisa impressionante. Publicado no Jornal de Cardiologia, Circulation. O T3 é mais fidedigno para prever morte cardíaca do que o colesterol, do que a fração de ejeção. Olha onde é que nós estamos chegando. E a maioria não dá bola para o T3. Preciso falar mais alguma coisa? Isso aqui é uma ousadia minha, tá bom? Quero dizer que eu chamo de prova terapêutica. E eu vou lhe explicar por quê. Primeiro é por 3 semanas. E segundo que eu estou fazendo uma prova terapêutica. Eu vou criar um sistema aqui assim, eu vou dar para o paciente 100 microgramas de selênio, vou dar para o paciente 2.000 unidades internacionais de vitamina D3 sublingual, que o Nelson tem 2.000, a Formédica tem 5.000. Está falando nisso o Edson, nosso colega. Onde é que está o Edson? Está ali, ó. Dono da Formédica, a maior farmácia de manipulação da América do Sul. Está aí, ó. A T4, 25 microgramas. O T3, 0,5 microgramas. O cortisol, queridos, isso aqui não é corticoide. Não confunda uma coisa com a outra. Lembre-se do Tim Maia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sei que você tem preconceito contra corticosteroide. Eu estou falando de cortisol bioidêntico, que a farmácia de manipulação chama de hidrocortisona. 10 miligramas. E tirosina 500. E você faz isso com iodo quelado, que o Nelson tem na forma de comprimido, 50 microgramas. Quando você pegar um paciente que está mais ou menos assim, você não chega a conclusão nenhuma, você vai fazer a prova terapêutica do Laí Ribeiro. Você vai fazer essa forma para ele por 3 semanas. Se depois de 3 semanas ele chegar e falar assim, doutor, eu melhorei, então você já sabe que você está no caminho certo. Aí você vai aumentar a sua dose de T4, de acordo com a medida, do T3, aí você vai ajustar as coisas. Mas isso aqui eu criei, depois de ter estudado tudo isso, já que como é que eu posso fazer uma prova terapêutica sem prejudicar o paciente? E eu cheguei a essa conclusão. Se você quiser ser ousado e fazer isso, está à sua disposição. Copie ela aí e use aí, leva para a sua farmácia de manipulação, ensina o seu farmacêutico que trabalha com você e fala, vamos fazer um teste? Vamos ver qual é a clínica? Ô João, onde é que você está, João? Onde é que está o João? Copie isso aí, faz nos seus pacientes, me conta depois o que você acha. Tá bom?
Eu sei, mas, não, mas o crucial é o selênio. Tá bom? Aqui, nessa situação, o importante é o selênio. O zinco também tem algumas, mas o importante é o selênio. Posso passar, gente? Hein? Posso? Não, uma vez por dia. Uma vez por dia. O que é? Isso aí você conversa com o farmacêutico, tá bom? Não vamos perder tempo com isso agora. Você conversa com o Nelson no intervalo que ele fez. Ele me trouxe essa fórmula ontem, de presente. Tá? Para eu testar. Tá bom? Posso passar? Posso passar? Tá bom. Nódulos tiroidianos. Será que você vai dar aula e não vai falar de nódulos? Eu vou falar rapidamente. Exploração diagnóstica. Então, olha só, vou resumir para você, com a minha didática. Eu sou uma pessoa que gosta de resumir. Primeiro, todo nódulo quente é benigno. Então, você torça para ser quente. 90 a 95% dos nódulos frios são benignos. Quente é benigno, você não tem dúvida mais. Ah, é frio, você não se preocupe. 90 a 95% são benignos. 85% dos nódulos tiroidianos são frios. Ou seja, de cada 100 pacientes que você mandar, 85 são frios. 15 são quentes. É quente, é benigno. É frio, 90 a 95% é benigno. Diminuiu o TSH muito, mesmo que você não fez se ele é quente ou frio, se você tiver um TSH muito baixo, você já nem precisa fazer. Porque você vai ver que isso mostra a presença de um nódulo quente, que está repercutindo no mecanismo de realimentação. Um TSH muito baixo, você já sabe que está com nódulo, você está lidando com nódulo quente. Aí, o que você vai fazer? Ultrassonografia, biópsia, scanning. Então, isso aqui é um modo bem simplificado, pelo menos para você ter uma ideia. Você vai mandar para um endocrinologista, espero eu. Se você não é médico de tireoide, pô. Você vai encaminhar para um endocrinologista. Eu não estou falando para você ficar tratando problemas de tireoide mais profundo. Estou falando para você identificar o hipotiroidismo subclínico e fazer alguma coisa. Câncer de tireoide, nutrição e poluentes ambientais. 70% dos cânceres de tireoide são papilares. 20 a 25% são foliculares. Desses, 4% tem as chamadas células HER2, que é o mais agressivo. Agora, o medular, que é a célula C, é 5%. Existe o chamado anaplástico, que é muito raro e muito agressivo. O medular, geralmente, ele está associado com paratireoide e adrenal. Por isso que chama-se múltipla endócrina neoplasia. Por quê? Porque você tem o problema na tireoide, nas adrenais e nos paratormônios, na paratireoide, ao mesmo tempo. Mas a maioria é papilar, tá? É benigno, não é tão agressivo. A maioria dos cânceres de tireoide não são agressivos. Né? Tratamento do câncer de tireoide, cirurgia, iodo radioativo 6 a 8 semanas após a cirurgia, controla pelo TSH, e faz scan de todo o corpo, faz um acompanhamento e você depois acompanha com nível de tiroglobulina, porque se tiver alguma célula em algum outro lugar, vai produzir e você detecta. E lembre-se o seguinte, 30% tem recorrência e essa recorrência pode acontecer 20 anos depois. Eu sei que eu corri um pouco, mas eu tenho que correr, que é muito material, mas eu acho que eu dei uma ideia geral para você sobre o processo da tireoide. Se você me permite, eu não vou ter Não, eu vou ter intervalo, sim. Está bem contado esse tempo, não está? Quantas vezes de ontem até hoje, na hora que eu falo a última palavra, o relógio toca, hein? Não é impressionante? Mas está tudo medido aqui, né? Você quer o quê? O que você quer? Fala. Sim. Mas o super laboratorial, né? Não, o que acontece é isso, é que as pessoas que tratam tireoide, elas viraram escravo do TSH. Por isso que eu chamo a tirania do TSH. Porque a paciente chega, está com toda a sintomatologia, eu falo a paciente porque é muito mais comum em mulher, né? Está com toda a sintomatologia e o médico tem a coragem de dizer assim, não, o seu TSH é normal, o seu T4 é normal, isso é psicológico. Se eu te dar um antidepressivo, que você vai melhorar.
Então, por isso que eu criei essa prova terapêutica, entendeu? Faz isso aqui por 3 semanas e me fala. Se ela tiver problema de hipotiroidismo subclínico, ela vai, não vou falar que ela vai ficar nota 10, mas vai dar uma melhorada. Ela falou, melhorei. Você falou, opa, estou no caminho certo. É por aí mesmo. É o que acontece na maioria das vezes. Deixa eu falar para você. Tem paciente que vai no médico que está tratando da tireoide e fala assim, doutor, eu continuo com a mesma sintomatologia, nós precisamos aumentar o T4. Isso acontece toda hora que você está falando. Aí aumenta o T4, aumenta o problema, porque agora, como já tem T4 demais que não vira T3, na hora que aumenta o T4, o que vai aumentar? O T3 reverso. Na hora que vai aumentar o T3 reverso, aquele pouco T3 que tinha vai ficar reverso também. Aí que piora mais ainda. Isso é um dos casos na clínica muito comum. A piora ocorrer por causa do aumento do T4, que não resolve problema nenhum. Não, eu vou te falar, não pode. Vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, o T4 é o hormônio que armazena. Se você for dar só T3 para uma pessoa, você tem que dar 4 vezes por dia. Só T3 você dá 4 vezes por dia, porque isso aqui acaba toda hora. O T4 é o seguinte, como é que o corpo armazena o hormônio da tireoide? Armazena na tireoide e armazena no T4. Então o T4 chega na célula, solta um pouquinho de T3. Vai na outra célula, solta um pouquinho de T3. Então o T4 é o hormônio armazenador. Então o que hoje se faz? O ideal. Combina-se o T4 com o T3. Como o T3 agora está entrando na célula e está atuando, ele melhora o metabolismo, acaba de ter T3 reverso. Aí o T4 cada vez vai facilitar. Quanto mais o T3 funcionar melhor, mais vai facilitando o T4 virar T3. Aí desencadeia o processo de melhora, entendeu? Então eu não posso abandonar o T4. Por que o armotiroide funciona muito bem? Apesar de ser de porco, que é o mesmo mecanismo, igual, os hormônios são iguais. Você lembra quando a gente usava insulina de porco, né? Quantos anos o ser humano usou insulina de porco? Porque é o seguinte, porque aí vai o T4 e o T3 já na proporção certa. Além de, você, quando faz o armotiroide, você usa o T4, o T3, o T2 e o T1. Aí você vai falar assim, mas para que serve o T2 e o T1? Eu não sei, mas eu posso te garantir que a natureza não colocou isso à toa. Da agora para frente vão começar estudos mostrando o que o T1 faz, o que o T2 faz. Aliás, já começaram pesquisas mostrando que o T1 e o T2 têm algum mecanismo benéfico. Então o ideal seria você voltar para o armotiroide, que é o extrato de tireoide normal, que foi tirado do mercado. Tá bom? É uma pergunta que você está me fazendo muito difícil. Eu não tenho uma resposta para você aqui. Você viu a fórmula que eu inventei? Ela tem 2% de T3. Eu li um livro inteiro, onde o cara defende uma teoria de que você não precisa ter 1/4 ou 1/5. Que um pouquinho de T3 já faz toda a diferença. E depois que eu terminei de ler o livro dele, eu me convenci que eu devia fazer um teste. Por isso que eu criei uma coisa chamada prova terapêutica, que eu quero que você teste. Você não vai prejudicar ninguém, ninguém vai ter problema por causa disso, mas vamos ver se funciona. Por isso que eu estou curioso de saber como é que vai funcionar. Fala, João. Certo. Mesmo com reposição. Tá certo. Mas aí é o seguinte, você tem que ver que tipo de T3 você está fazendo uso. Porque aí talvez já é um processo de absorção até digestiva. Entendeu? Tem que haver uma melhora do T3 no sangue, na saliva. Desculpa, no sangue. Tem que haver uma melhora. Ao ideal, né? Tá. Bom, gente, nós vamos parar aqui, porque senão nós vamos ficar para sempre. Eu vou parar por enquanto. Nós vamos ter um intervalo. Nós vamos voltar, eu vou dar uma aula sobre cérebro. Tenho a honra de ter o Dr. Raul Marino aqui na sala. Tá? Tem vários livros publicados nessa área. Foi chefe do departamento de cérebro na USP muitos anos. Entendeu?
sai daqui para operar no exterior, fez treinamento no NIH, na área. Então, eu estou muito honrado de ter o Dr. Raul Marino aqui, e eu quero dar uma aula de cérebro e ele vai me avaliar. Depois ele vai ver se eu passo ou não. Tá bom? Então é espetacular, vocês vão gostar muito.